Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para mostrar algumas diferenças iniciais de velocidade de abertura de arquivos e outras coisas entre o SketchUp 2013, que eu tenho aqui instalado, e o SketchUp 2015, que saiu hoje já numa versão 64 bits. Então, primeiro de tudo, eu vou fazer a abertura dos programas. Nesse sentido, não vai dar para comparar 100%, assim, porque como eu tenho alguns plugins instalados no 2013 e também o V-Ray, então essa abertura inicial do programa é afetada por esses plugins. Mas vamos lá, vou colocar aqui, vou abrir aqui o 2013. Aí abriu, né? E o 2015. Vou clicar aqui agora. Então, bem mais rápido, né? Essa sim é uma comparação superficial por conta dessa questão dos plugins, né? Então, eu não posso comparar 100%, mas já dá para ter uma noção que quem conhece aí os SketchUps anteriores, mesmo sem plugins, ele demora um pouco mais do que o 2015 demorou aqui, que foi bem mais rápido, né? Então, vamos aqui ver aqui versões dos SketchUps, né? Então, temos aqui o SketchUp 2013, né? Versão 32 bits, como todos os 2014 para trás, né? E aqui o SketchUp 2015 já na versão 64 bits, né? Então aqui eu selecionei alguns arquivos aqui, como vocês podem ver, são 4 arquivos diferentes aqui, que são de tamanhos variados aqui. Esses tamanhos aqui não são necessariamente. Por exemplo, o de 80 MB pode muito bem ser menos pesado que esse de 51 MB, porque o que influencia no tamanho em mega de um arquivo no SketchUp? Por exemplo, a qualidade das texturas utilizadas influencia muito no peso final do arquivo. Então você pode ter um arquivo com mais polígonos, com um tamanho em mega inferior do que um arquivo que tem menos polígonos, né? Então, vou realizar aqui uma abertura quase simultânea aqui de 2 arquivos iguais, aliás, um arquivo igual, né, para os 2 softwares aqui, para os 2 SketchUp. Não vou conseguir fazer totalmente simultâneo porque esses 2 monitores estão conectados no mesmo computador, então eu só tenho um mouse aqui manipulando para as 2 janelas, né? Então vamos lá, deixa eu ver aqui primeiro, vamos ver essa praça aqui. Então vou abrir aqui e já vou abrir deixa eu ver aqui. Só que aqui ele não ficou salvo aqui entre os arquivos, mas dá pra gente comparar mesmo assim. Então vocês estão vendo aqui que eu já cliquei para abrir, né? Já abriu as abas aqui da animação do SketchUp 2013. E agora eu vou abrir. Eu vou até esperar o 2013 para vocês compararem. Então a gente já está aí o que? 15, 20 segundos já de abertura, né? E nada ainda do SketchUp 2013 abrir o arquivo, né? Então vamos aguardar até o 2013 carregar o arquivo. Aí carregou, né? Então vamos aqui carregar o arquivo no 2015. Então olha aí a diferença, né? Então a gente abriu o que em 4 segundos mais ou menos esse arquivo aqui no 2015, enquanto no 2013 demorou aí quase 30 segundos, né? Então a gente tem um ganho substancial nessa questão de abertura de arquivos. Eu diria que até umas 10 vezes aí superior em relação ao 2013 e possivelmente ao 2014 também. Então já melhorou muito nessa questão de abertura dos arquivos. Em relação à performance no geral, eu não senti tanta melhoria assim. Então eu tenho um arquivo aqui relativamente pesado, né? Apesar de ter só 51 megas, mas tem bastante vegetação aqui, blocos em 3D de pessoas, aliás, de pessoas aqui eu acho que é só 2D, mas tem muito bloco em 3D de veículos, de vegetação, né? E outras coisas aqui, uma igreja bem detalhada aqui, né? Como vocês podem ver. Então tem um nível de detalhamento razoável aí. E, e assim, como vocês podem ver, né? Tá de certa forma até
razoavelmente fluido, né? Então, se eu vim aqui no SketchUp 2013, ele também, pela minha, assim, o que me aparentou foi que, em termos de fluidez, os dois estão bem parecidos. Se houve ganho, eu acredito que seja aí na casa dos 5%, alguma coisa assim, nessa questão desse arquivo específico, né? Pode ser que em outros arquivos a gente consiga ganhos superiores aí, né? Então, eu tenho uma placa de vídeo boa aqui, eu tenho uma GTX 780 Ti, e o que eu senti foi que o SketchUp faltou essa otimização para placas de vídeos mais potentes, né? Então eles fizeram esse 64 bits, que teve um ganho imenso aí na abertura de arquivos, e acredito eu que também para salvar, né, arquivos também, porque não sei se vocês já perceberam, mas quanto mais demorado um arquivo é para abrir, mais ele demora para salvar também, né? Então, se a gente tem arquivos aí que demora 30, 40 segundos para abrir, geralmente ele demora um certo tempo também para salvar. Então, isso aí acaba acarretando o quê? Perda de tempo de projeto, né? Então, a gente tem... Imagina que você salva seu arquivo aí de 5 em 5 minutos. A cada 5 minutos você fica com a tela travada por 30 segundos porque o SketchUp está processando seu arquivo. Então imagina o que é essa perda num total de horas de trabalho aí, ou de semanas trabalhadas, né, num total aí de meses de trabalho, né? O tempo e dinheiro que você perde com isso, né? Então eu acho que essa melhoria foi muito boa, né, para o SketchUp 2015. Vou abrir mais alguns arquivos de teste aqui. Vou colocar esse aqui que é um projeto de interior, acabei de abrir aqui. Olha a velocidade que abriu. Agora eu vou no 2013. Cliquei aqui agora. Então ali foi o que? 2 segundos, né? Eu acho que nem isso, se brincar. 2 segundos já abriu o arquivo. Agora no nosso 2013 está ali, né? Pensando na vida, né? Então tivemos uma melhoria muito grande. Olha aí, agora que abriu no 2013. E novamente, em termos de fluidez, né, geral de visualização do peso do arquivo, para mim continua a mesma coisa. Talvez alguma melhoria pequena aí, né? Então, vamos abrir mais um arquivo. Aliás, esse arquivo tem 80 megas. Então é maior que aquele da praça, né? Mas ele tem blocos mais detalhados, como alguns de vegetação aqui, de sofá, né? Então tem alguns blocos mais detalhados. Vamos abrir mais um arquivo aqui agora. Vou abrir o meu TCC de arquitetura, que foi a implantação de um sistema de VLT na minha cidade, lá em Uberlândia, em Minas Gerais. Olha aí, velocidade que abriu. Isso aqui é um arquivo bem pesado, porque envolve urbanismo, né? E ele tem 60 megas, também não é gigante em termos de mega, né? Porque eu não utilizei tantas texturas assim. Vocês viram que abriu bem rápido também. Então, se eu vier aqui no SketchUp 2013, observe a velocidade que ele vai demorar para abrir. Olha, ele está processando até agora, né? Tem mais de 20 segundos aí já se passaram. E nada de abrir. Olha isso, olha essa demora, gente. Olha a diferença de velocidade. Eu vou até fechar aqui o 2015 e vou abrir de novo o arquivo para vocês verem a diferença para abrir o arquivo. Então vou lá. Olha isso, gente. Olha a diferença. Então foi uma diferença gritante. Então aqui a gente tem algumas... Deixa eu habilitar aqui um layer de vegetação nos dois para fazer uma comparação de performance. Então novamente aqui o termo em termos de performance, de
fluidez, né, de carregamento de número de geometrias, não percebi tanta diferença assim, né? O tempo que ele demora para responder depois de um orbit, né, que ele dá esse, essa piscada, né, na vegetação. Então aqui no 2013 também eu senti a mesma performance nesse sentido, né? E, e eu acho que isso aí foi uma melhoria muito grande para esse 2015, né? Então vamos, acho que eu tenho mais um arquivo aqui para mostrar. Deixa eu ver se está aqui nos dois. Vou tentar fazer de forma razoavelmente simultânea aqui. Então aí, com atraso mais ou menos de 2 segundos, né, entre um e outro. Cliquei nos dois para abrir ao mesmo tempo. Olha aí, no 2015 já abriu. 2013 está lá, processando. Esse aí é um arquivo relativamente pesado também. Ele tem só 42 megas, mas ele tem muita geometria. Todas as telhas são modeladas, né, tem muita vegetação. Então ele tem um peso considerável aí também. Então, tanto é que ele no 2013, né, tá ali pensando até agora, né? Aí só agora que abriu no 2013. Então, a gente teve uma melhoria muito boa nessa questão de abrir arquivos aí, né? Consequentemente, acredito que em salvar também. Então, por exemplo, se a gente criar uma cópia no Save As aqui, colocar um outro nome aqui, por exemplo. Vou colocar o nome teste. Por que eu vou colocar teste? Porque a hora que mudar ali, né, lá o nome da maquete, eu já vou saber que ele vai salvar com esse nome. Então eu vou clicar aqui em salvar e vamos ver a velocidade que vai salvar esse arquivo. Ele pulou aqui para essa janela porque meu computador faz isso, tá? Então ele pula lá para outra janela para processar. Isso aí é um efeito do NVIDIA Surround aqui que eu estou usando os 3 monitores. Então olha lá, voltou para essa janela central, né? E já está lá com o teste salvado lá com a cópia do arquivo, né? Com a cópia do arquivo salvada. Demorou um pouco mais para salvar do que para abrir, demorou acho que uns 4, 5 segundos, mas mesmo assim foi bem rápido. Vamos fazer o mesmo teste aqui nesse arquivo, no 2013. Vamos lá, Save As. Vou clicar aqui na área de trabalho. Vou colocar teste 2. Teste 2, como vocês podem ver. E vou clicar em salvar. Então vamos ver a demora que vai para salvar essa cópia do arquivo. Como vocês estão vendo, continua o mesmo nome lá, né? Porque está processando aí. Agora apareceu o teste 2. Então, o que a gente tem aqui? Um ligeiro atraso em relação ao 2015 para salvar arquivos, né? Não foi tão gritante assim a diferença. A gente teve que uns 2, 3 segundos aí de diferença. Mas em relação para abrir arquivos, a gente teve uma melhoria muito grande. E eu acredito que para importar componentes, texturas, esse tipo de coisa, deve ter uma melhoria muito grande também, porque envolve abertura de arquivos, né? Então acho que vai ter uma melhoria muito boa nesse quesito também, porque geralmente a gente também trabalha com componentes de outras bibliotecas, outros arquivos, então toda hora a gente tem que manipular algum arquivo no SketchUp, né? Então imagina quanto tempo a gente consegue poupar se cada arquivo consegue abrir em 2, 3 segundos ao invés de 20 a 30 ou até 40 segundos aí, né? Então essa aqui foi uma análise inicial aí do nosso SketchUp 2015, que eu até fiquei surpreso com essa notícia de ter saído em 64 bits. Eu achei que isso nunca ia acontecer, que inclusive quando até postaram aí nas comunidades estavam até antecipando aí o 1º de abril de 2015, né? Mas realmente aconteceu, é uma coisa muito boa e tende a só melhorar agora, né? E isso é bom também para renderizadores como o V-Ray for SketchUp, né? Que precisam de um gerenciamento de memória muito grande por conta de recursos como o displacement, por exemplo, que quanto mais detalhada a geometria
e extenso, né, for essa malha da geometria do displacement, mais memória RAM ele utiliza. Então a gente que tinha aquela limitação de 3,5, 4 GB de RAM, agora a gente tem uma infinidade de RAM para utilizar aí, né? Que 64 bits ele não simplesmente duplica, né, a performance em relação a 32 bits, ele multiplica por milhões de vezes aí. Então, para quem conhece um pouco de computação aí, sabe o que eu estou falando, que 32 bits significa, eu não me lembro agora, mas é como se fosse 32 elevado a 2, alguma coisa assim. 64 é como se fosse, não, não é isso não, é 32. Ah, lembrei, acho que é 2 elevado a 32, que é o significado de 32 bits, que dá 4 GB de memória RAM no total lá, quando você faz essa conta aí. Já o 2 elevado a 64 dá uma conta infinitamente superior. Então vocês podem fazer isso, vocês vão ver que vai dar um número gigante, gigante aí. Chega a ser trilhões de vezes maior. Então a performance só tende a melhorar com essa versão 64 bits agora, né? Então espero que todos tenham gostado dessa análise inicial. Vamos continuar aí avaliando o SketchUp 2015. Um abraço.